E aí, galera, tudo bem? Hoje temos mais uma aulinha de matemática. Meu nome é Silvia e é isso, vamos começar. Espero que estejam todos bem animados. Bom, gente, o assunto da aula de hoje é probabilidade e vou logo falar para vocês que é um assunto bem importante, tá? Cai bastante no Enem. Então, vamos começar. O que é a probabilidade? Então, em probabilidade, a gente vai estar sempre interessado em calcular o número de possibilidades que algum evento pode acontecer ou a chance de algum resultado acontecer dentro de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, certo? Então, mas aí a gente se pergunta, né? O que é um experimento aleatório? Aí, experimento aleatório. Pensa assim, no lançamento de uma moeda. Toda vez que a gente lança uma moeda, a gente só tem duas opções de ocorrência, né? Ou vai cair e vai ser cara, ou vai ser coroa. Então, todas as vezes que a gente lançar, a gente sempre vai ter essas duas possibilidades. Da mesma forma, no lançamento de um dado é a mesma coisa, né? A gente não tem certeza do resultado dele, mas a gente sempre sabe que vai ser um número entre 1 e 6. Então, isso que é um experimento aleatório. Aqui, olha. É quando sabemos os possíveis resultados, mas não podemos afirmar, a princípio, qual resultado que vai acontecer. Então, gente, olha só, preste até bem atenção antes da gente continuar nesse conceito de probabilidade. Porque quando a gente calcula, foi o que eu disse aqui, tá? A gente vai estar interessado em calcular o número de possibilidades de algum evento acontecer. Então, isso aqui vai ser um tipo de exercício, até aqui. Ou a chance de algum resultado acontecer dentro de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. E aí, isso aqui vai ser relativo a outro tipo de exercício. Na aula de hoje, nós vamos ver os dois, tá bom? Então, vamos começar? Vamos começar calculando um exercício, porque é assim que a gente entende probabilidade, né? Então, eu vou ler aqui com vocês. No universo da segurança da informação, o assunto senhas está presente no nosso dia a dia. Atualmente, nossa vida está cercada de senhas, correio eletrônico, bancos, redes sociais, dentre outros. A maioria dos serviços que utilizamos nos obrigam a registrar uma senha. Oi, tá bom. A maioria dos serviços que utilizamos nos obrigam a registrar uma senha. A autenticação por senha é amplamente utilizada no nosso dia a dia e devemos ter atenção especial ao formulá-la. Para que seja feita uma senha de forma segura, um site exige que seus usuários criem senhas de 5 caracteres, sendo utilizados somente por números de 0 a 9. Mas um novo engenheiro da computação entrou na área de segurança desse site e irá alterar a exigência para 4 caracteres na senha. Porém, ao invés de números, serão utilizados letras minúsculas. Com a alteração feita por esse engenheiro, quantas possibilidades de senha a mais serão geradas neste site? Então, gente, só por esse exemplo aqui, a gente já repara que a probabilidade nos mostra justamente esse tipo de pergunta, né? Por que e como são definidas as senhas de sites? Então, aqui ele está perguntando, vai ser uma pergunta relativa a esse primeiro tipo de definição. Vamos estar sempre interessados em calcular o número de possibilidades de um evento acontecer. Que aqui seria o quê? Quantas senhas a gente. Olha, ele quer saber quantas possibilidades de senha a mais serão geradas no site, porque antes a gente tinha uma quantidade de senhas acontecendo quando a gente tinha 5 caracteres por números de 0 a 9. E agora a gente quer 4 caracteres, porém utilizando letras minúsculas. Então a gente vai ter que calcular a quantidade de senhas que podem acontecer nesse caso e a quantidade de senhas que podem acontecer nesse caso, certo? Então vamos começar. Para a gente descobrir quantas senhas a mais serão geradas. Então, a primeira coisa, né? Para a gente achar a resposta, a gente tem que achar o número de possibilidades que teremos com 4 letras e subtrair do número de possibilidades que temos com 5 números. Então, ai, fico com essa seta aqui, né? Calma. Então, vamos lá.
Vamos pensar que cada uma dessas bolinhas é o espaço para uma letra, né? Então, se você tá no seu caderno, você pode fazer um traço, tanto faz. Aqui a gente decidiu colocar uma bolinha. Mas então, como o nosso alfabeto é composto de 26 letras, 26 letras em cada bolinha teremos 26 possibilidades de letras a serem colocadas. Por quê? Vamos lá. A gente tem que criar uma senha, certo? E uma senha de 4 caracteres. Então, a primeira coisa que a gente faz, uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha. Primeira coisa que a gente faz, quantos caracteres vão ser necessários? Aí você pode botar um traço, ou uma bolinha. Aqui a gente botou uma bolinha, certo? Aí a primeira possibilidade para a primeira opção de senha, né? Para a primeira opção de senha, para o primeiro caractere, quantas letras eu posso colocar? Bom, é que nem a gente falou aqui, o nosso alfabeto é composto de 26 letras, então eu tenho 26 opções para colocar na minha primeira senha. Estou fazendo a minha senha e eu posso colocar qualquer letra do alfabeto. Então, no primeiro caractere tem 26. No segundo, da mesma forma, 26. No terceiro, 26. No quarto, 26. Então, esse aqui é o primeiro passo, entendeu? Vocês veem meio que, nesse caso, né, quantos caracteres vocês têm. E aí vocês têm que ver, esse aqui, como aqui tá falando alfabeto, vocês têm que ver quantas opções vocês têm dentro do alfabeto. Nesse caso, são 26. E são 26 para todos. E aí, para a gente saber, então, o número final de possibilidades, aqui você tem. Aqui podem ser 26, 26, 26, 26. Mas para você saber o número final de possibilidades, a gente só tem que multiplicar o número de possibilidades de cada uma das bolinhas. E essa aqui seria a nossa resposta final. 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26, isso dá 456.976 bolinhas. Se ainda ficou um pouquinho confuso, gente, vamos continuar, fazer um outro exercício. Ah, não, nossa, gente, desculpa. Ainda não acabou. A gente primeiro calculou aqui uma das nossas possibilidades, né? Agora a gente vai calcular a outra. Agora a gente tem que calcular o número de possibilidades das senhas de 5 caracteres. A gente tem 5 caracteres, certo? Então, da mesma forma que a gente colocou 4 bolinhas, agora a gente coloca 5. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. E qual é a nossa possibilidade de uso? Nós temos 10 números, porque a gente pode botar do número 0 ao número 9, certo? Então, do 0 ao 9 são 10 opções, certo? Então, da mesma forma, antes era o alfabeto, tínhamos 26 letras, agora são números, temos 10 opções de números. Então, na primeira casinha a gente coloca 10, na segunda também põe 10, na terceira 10, na quarta 10, na quinta 10. Logo, da mesma forma, a gente multiplica, certo? E a gente fica com 100 mil opções de senhas. E aí, fazendo então a subtração para descobrir quantas senhas a mais a gente consegue criar, o número de possibilidades a mais que serão seradas será então de 456.976 menos 100 mil. Isso dá 356.976. Essa é a nossa resposta. Então, aqui, né, só para deixar claro para vocês, que quando a gente quer descobrir o número de possibilidades de alguma sequência, isso aqui é uma sequência, né? A gente precisa saber o número de possibilidades individuais e multiplicá-las. Individuais no sentido de que, nessa nossa primeira opção, quantas possibilidades. Essa aqui é a nossa primeira, né? Quantas possibilidades a gente tem? Essa aqui é a nossa segunda, essa aqui é a nossa terceira. Então é sempre assim. Você tem que colocar individualmente, né? Como a gente disse aqui, quantos caracteres você quer. Você coloca individualmente para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, e enfim, assim vai dependendo da questão, e você multiplica. Certo, pessoal?